Boa tarde, radiológicos, odontológicos. Enviem essa live aqui no aviãozinho que tem para todos os amigos e colegas profissionais que trabalham com radiologia odontológica. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Lua, tudo bem? Oi, Bia, tudo em paz? Nós estamos aqui como cirurgiãs dentistas, especialistas em radiologia odontológica, com mestrado, doutorado na área também. E nós estamos trazendo lives com temas para quem trabalha com radiologia odontológica, né, Lua? Uhum, isso. Então, estudantes de odonto ou já dentistas formados, técnicos, tecnólogos, auxiliares, né, técnicas em saúde bucal, todo mundo aí que trabalha com radiografias intra e extraorais, tomografia. Então, Todo sejam mundo. bem-vindos. Sejam bem-vindos. E tem bastante pessoal que é técnico, tecnólogo, biomédicos também, que tem capacidade. Ah, os biomédicos também. Quem pode trabalhar com a radiologia odontológica? Os profissionais capacitados, né? De acordo aí com a Portaria 453 da Anvisa e com a RDC 330, que já foi até assunto de live comigo e com a doutora Luana. Hoje, nós trouxemos um assunto que é sobre o quê? Como errar menos o posicionamento dos exames. Lua, acho que esse é o sonho de todo mundo. E será que esse sonho é um sonho real ou é um sonho muito distante? Uhum, é fictício, né? Não, a gente acha Não. que é possível, né? Se a gente souber, compreender, ter um domínio legal, né, do fundamento de cada técnica que a gente for realizar, a gente consegue colocar aquilo em prática e obter boas imagens, sim. Olha só, gente, as palavras que a Luana usou. Domínio da técnica, ou seja, é preciso que vocês estejam, igual vocês estão fazendo aqui agora, a gente está trabalhando com uma educação continuada. Então, vocês estão aqui entendendo, primeiro, da importância do assunto, para que vocês consigam compreender e aplicar na rotina de vocês. Então, cirurgião dentista que vai atender um paciente no consultório, que tem um aparelho de radiografia intraoral dentro ali da sala, que precisa realizar os exames, ele tem que saber realizar uma técnica com qualidade, né, Lua? Para que ele consiga ali Isso. interpretar e realizar o melhor plano, né, elaborar o melhor plano de tratamento do paciente. O técnico, o tecnólogo, o ASB, o TSB, o biomédico que estão lá na clínica de radiologia odontológica também precisam ter esse conhecimento e o domínio. E esse conhecimento e domínio é fundamental para obter uma imagem com qualidade. Qualidade Uhum. diagnóstica, uma palavrinha que a gente gosta de falar bastante, que ela vai permitir com que a gente consiga fazer a interpretação daquela imagem. E aí sim, o cirurgião dentista ele vai entender o que aquela imagem traz, a avaliação clínica, e aí ele vai elaborar o tratamento. Então, domínio da técnica, Luana, compreensão Uhum. das técnicas, que existem técnicas adequadas. Vamos falar um pouquinho disso, que existem as técnicas adequadas para cada tipo de exame na odontologia. Então, para errar menos o posicionamento, o profissional ele tem que ter consciência disso. Não ter vergonha de pesquisar, de tirar dúvidas, né, Luan? Isso. Sempre ir em busca. Então, se, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, às vezes pode chegar no seu consultório, na sua clínica, uma demanda de uma técnica que não tem tanta frequência no nosso dia a dia. Por exemplo, Exemplo, oclusal. Lemaster, né? Oclusal, Lemaster. ok, ótimo. Oclusal tá Técnica de caindo em desuso. localização de Lemaster, né? Então, algumas técnicas como essas, uma PA de 6 maxilares, não é tão frequente na odontologia, né? Como já é mais Na medicina. na medicina. Então, Isso. assim, se chega aquela requisição e o profissional entra em contato, né? Antes de receber aquele paciente, que tal dar uma revisada? Vai no seu livrozinho lá de bolso, né? Que você tenha uma versão física ou uma versão digital. Hoje tem muitos livros aí em versão pocket, principalmente esses livros de técnicas radiográficas, né? São muito Ô, acessíveis, Luan, bons tem, livros. tem um livro aqui, pessoal, vai lá no meu feed que tem um livro que eu indico, no qual eu fui até revisora científica, que é um livro manual para radiologia odontológica, tá? Do Johnny Feitosa, que é técnico Ah, em esse radiologia. livro dele é excelente e é super sucinto, super objetivo. Super. É um livro que dá pra gente botar assim, ó, debaixo do braço, literalmente. Eu brinco com os meus alunos, põe o livro debaixo do braço e vai pra aula, vai pra clínica. É um livro, a gente gosta de postar esses livros aqui pra vocês justamente por isso. Por quê? Pra errar menos um posicionamento, que é o tema dessa live de hoje, você precisa ter o domínio da técnica, precisa estudar, não precisa ter vergonha de perguntar. Uhum.
E o livro, ele sempre vai ser livro e artigo científico, tá, gente? Às vezes tem artigos científicos, quem é da área um pouquinho mais da pesquisa ali, gosta de entrar numa base de dados bacana, ó, dica Cielo, PubMed, aí é tema de outra live isso aqui. Mas vocês podem, né, pesquisar também. Então, livros são a base aí sólida do conhecimento para você poder errar menos. Olha, deixa eu falar do pessoal que entrou aqui, a doutora Érica Rádio de Goiânia, excelentíssima radiologista. A Islana, que acompanha a gente aqui bastante. O André, meu aluno, ó, o André cursa odontologia aqui comigo, Lua, aqui na Unilago, e ele é técnico em radiologia. Então, a paixão dele pela radiologia odontológica foi tão grande que ele veio e ele conhecer o resolveu curso. fazer odonto depois. Ele resolveu fazer odonto. Legal. Olha o professor Valdir, foi meu professor lá em Ribeirão Preto. Obrigado, professor, por estar aqui. Ó, nós estamos falando nessa live de como errar menos nos exames de que compõem a radiologia odontológica. Entendendo que o cirurgião dentista precisa realizar no consultório e nas clínicas específicas de radiologia odontológica. Então, a primeira dica é compreensão e domínio das técnicas que você aprende na faculdade, porém, o conhecimento ali ele tem que ser, né, você tem que ganhar cada vez mais conhecimento, né, Lua? Então, buscar em livros. Deixa eu ler só aqui, isso. Buscar sempre fontes confiáveis, né? Como o Bia está falando, livros, artigos científicos. Eu fico brincando com meus alunos, né? Até entrou uma aluna minha aqui do semestre passado, Cécia, um beijo. Eu fico brincando, gente, não vai no blog do Dentistinha Feliz e vem aqui falar comigo. Quem é que está atrás daquele, né, daquele site, daquele blog, daquele Insta? Então procurem saber da formação das pessoas antes de tomar aquelas informações como absoluta. Isso acontece muito, porque a internet é um território livre, né? Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Então, cuidado. Isso, Lua, está intimamente relacionado com o quê? Com a falta de preparo radiológico. A falta de preparo. Então, buscar as referências corretas com quem entende do assunto, com quem sabe ali o que está falando, o que está passando. Então, são coisas também que às vezes não estão em livros, né? Com quem você vai aprender. São dicas importantes e tudo mais. Então, busquem os professores de vocês, né? A gente deu exemplos aqui de professores que estavam entrando na live também. Então, que são referências pra gente. São referências né, que estão mais próximos de vocês. Então, assim, eu acho que não tem que ter vergonha de ir atrás. Não sei. Agora, não vai falar isso na frente do paciente, né? Se prepara para não passar vexame. Então, ó, essa dica, anotem, para errar menos os exames, tem que ter o conhecimento prévio. Não adianta chegar lá, né, e ver o que vai acontecer. Não. Então, desde a solicitação do exame, né, se você já tiver uma lista sabendo quais são os pacientes que estão marcados para o outro dia, o que custa você ver, né, quais são os exames? Geralmente, eles têm um prazo, né? A pessoa não marca, às vezes, de um dia para o outro. Marca um dia de antecedência, né? Ao menos que seja uma urgência. Então, esse preparo vai garantir com que você erre menos, tá? Quando você estiver fazendo os exames. O livro, aqui o pessoal perguntou, depois vocês chamem a gente no direct também, tem no meu feed o livro aí de Radiologia Odontológica, o Manual Prático de Radiologia Odontológica, do Johnny Feitosa. Eu participei como revisora científica, esse livro, super bacana, com imagens, com todas as técnicas. A doutora Luana também, ela avaliou o livro, ela indica para os alunos dela, tá? Então, isso vai garantir que a técnica, como a Luana mesmo falou, ela vai ser realizada de uma maneira correta, né, Lua? E num tempo adequado. Esses dias a gente... Com certeza. Fala. Não. Tava só vindo aqui, vi passando aqui, vi a Pabline entrando também. É a Pabline, cadê? Subiu aqui? Subiu, deixa eu ver. Foi. A Pabline tava aí também. Uma querida, a Pabline tem um Insta da Pablis, inclusive ela é a minha social media. Quem quiser aprender um pouco melhor sobre isso, como é que faz algumas coisas, segue ela lá, tá? Já dei a dica, agora vocês têm que ir atrás. E a Pabline é técnica de radiologia, tá? Só para falar, então ela entende também deste universo radiológico odontológico. Aqui, ó, a Iti Shai. É sua aluna, Lua? Que perguntou do livro. Eu falei que não? Assim, com esse codinome eu não tô reconhecendo, né? Mas pode ser, não sei. Então, vamos lá. A falta de preparo, então, é uma característica que você tem que eliminar. Como que você elimina para errar menos? Se preparando melhor. Preparando melhor com quem? Com livros confiáveis, com sites confiáveis, blogs confiáveis, como a Luana falou. Não adianta ir lá no Dentistinha Feliz,
qualquer coisa assim que a internet, a gente brinca e fala que é uma terra de ninguém, né? Quando você não sabe aonde você está adentrando. Quem adentrou aqui agora foi o professor Matheus Oliveira, querido amigo nosso, professor da FOP Unicamp. Matheus, olá! Radiológico Olha, a gente foi odontológico. falar de técnica, minha técnica querida finalmente entrou. Cadê ela? Elaine, bem-vinda, Elaine. Olha só. Excelente profissional, ela faz isso que a gente está falando, ela e a colega, né, Ó, Mica. Quando elas têm dúvidas de alguma coisa, elas não têm vergonha de pegar o telefone e ligar para mim, ligar para a doutora Lúcia, outra radiologista também, né? E aí a taxa de acerto das meninas é alta, viu? As meninas são muito boas porque elas vão atrás. Com certeza. Então, as nossas alunas também do nosso curso de capacitação, a Lidiane, a Tamara, elas sempre, e a Jaque, elas também sempre questionam, né? Mesmo sabendo e trabalhando, sempre tem dúvidas. Então, vamos dar um exemplo aqui, Lua, da técnica de Clark, por exemplo. É uma técnica... A gente mantém o contato com algumas alunas, né? E as meninas dão esse feedback bem legal pra gente. E aconteceu justamente com a técnica de Clark, verdade, Bia? Esses dias. Então, assim, a técnica de Clark, gente, é uma técnica de localização radiográfica, serve pra gente avaliar dentes inclusos, localizar ali raízes, né, residuais, localizar raízes de dentes, né, um dente que é multiradiculado. E é uma técnica muito boa, então assim, ó, tem as indicações corretas, não vamos falar qual que não é o objetivo, mas um exemplo da técnica é que não é uma técnica assim tão corriqueira. Então a gente tem uma maneira certa de fazer e gera dúvidas. Então se a angulação horizontal, vertical estiver errada, não vai dar o resultado que a gente quer, né, Lua? Isso. Então existem minúcias, né? Muita gente tem muito preconceito com a técnica de Clark. Eu falo, olha, ela dá resposta. Ela não dá uma resposta igual a uma tomografia, claro, mas ao que ela se propõe, ela responde. O problema ela não vai te responder se você não fizer ela corretamente. Então, né, tem algumas dicas ali práticas para a gente trabalhar essa técnica. E aí as meninas fizeram a técnica, né, uma delas fez e mostrou pra gente, nossa, eu tô na dúvida, será que eu fiz certo? Eu falei, fez. Precisava aumentar um pouquinho, né, puxar um pouquinho aquela angulação horizontal mais para a sua mesial e você ia ter essa resposta. Então, assim, era uma sutilezazinha, né? Que uma resposta personalizada desse tipo a gente não vai encontrar pronta, porque ela precisou mostrar a imagem para a gente avaliar e ver aonde que estava acontecendo, né? Aquele pequeno erro, assim. Porque e a gente interpretar a imagem e dar aquele feedback. Então, isso é muito interessante, esse contato do radiologista ou do cirurgião dentista e falar, olha, a imagem está assim, assim, assada. Ele pode não dizer não entender exatamente onde foi o erro, mas o técnico, pegando aquelas informações, né, o profissional que realizou, ele vai saber, né, então se tal situação está acontecendo na imagem, significa que eu tenho que mudar tal angulação ou tal posicionamento? E por aí vai. Então, isso é muito, muito, muito importante. Dar esse feedback, né? Quando liberar a imagem para o profissional. E aí as meninas fizeram justamente isso. E depois, né, Bia, elas fizeram novamente, alterando o posicionamento do equipamento. Seguindo a dica. A gente conseguiu observar a imagem ficou bem legal. Parabéns às meninas aí que fizeram a imagem. Parabéns. E isso dá, com certeza, segurança para o profissional, para ele poder realizar com qualidade aquele exame, saber que o que ele fez foi adequado, foi no tempo adequado. Então, esse conhecimento, ir buscar em fontes confiáveis, vai trazer isso para o profissional e vai garantir, então, que ele erre menos a técnica radiográfica. Então, é aquilo que a gente já trabalhou também em outros dias de lives aqui, falando, né, respeitando os princípios de de biossegurança, de radioproteção, para que a gente consiga ter um exame de qualidade num tempo, né, adequado, entendendo sobre cada técnica, cada exame ele tem uma indicação, é uma técnica específica adequada. Então, esse exemplo de técnica de Clark é muito bom. O exemplo da oclusal que a gente, né, que eu citei, a oclusal é uma técnica assim, ela tá caindo um pouquinho em desuso, assim também como a técnica de Clark, porque a gente tem outros métodos de imagem que aí já mostraram em pesquisas científicas, né? Quem gosta de ler artigos científicos, a gente também, como pesquisadoras, eu e a Luana, a gente indica para vocês, tá? Artigos que vocês vão poder ver que não está saindo da nossa boca, mas de pesquisadores e mostraram aí para a comunidade científica. Então, exame, por exemplo, de tomografia,
vai ter live específica, né, disso, que mostra que a gente tem uma avaliação melhor em determinados tipos de indicações. Mas a oclusal também é um tipo de exame, né, Lua, que gera bastante dúvida aí de posicionamento e Bastante. como errar menos num tipo desse, realizando o que a gente está falando aqui. Uma coisa que pouca gente sabe, na verdade, até eu nunca vi ao vivo, é que existe um posicionador para oclusal, né? Eu Ele também é nunca vi, não. importado. Eu nunca vi ao vivo, mas eu sei que existe, porque já me falaram, já vi Nunca, em livros, nunca né? ouvi nem comi, só ouço falar. É tipo Não chegou isso. pra Mas gente então, aqui. assim, é aquela chance de errar ainda menos, né? Nesse caso da oclusal, nem sempre vale o investimento por conta do desuso da técnica, mas para periapical é o que a gente sempre bate. E a gente até Isso, falou algumas em lives live. também, assim, principalmente quando a gente falou do paciente edêntulo, não dá para usar posicionador, depende do tipo de edentulismo, a gente pode fazer uma adaptação Pode. e pode usar assim. Então, gente, sempre que possível, o posicionador, ele dá para você, né, 3 situações: a área de incidência, a angulação vertical e a angulação horizontal, tudo ao mesmo tempo. Então, a chance de você, né, errar uma imagem utilizando um É menor. posicionador adequado é muito menor. Então, sempre que possível, tentar usar o posicionador é uma dica de Ó, ouro. a Cris, da Kroll 3D, professora, uma querida que acompanha a gente, acompanha ela também, ela tá dizendo que tem aqui o posicionador de oclusal. Show de bola e Ai, que funciona. ótimo. Olha que legal, e funciona 100%. Então, gente, essa dica dos posicionadores, como errar menos o Uhum. posicionamento, a utilização sempre que possível do posicionador é importante. Nós falamos em outras lives a respeito do posicionador da técnica da bissetriz, né, Lua, e da técnica É. do paralelismo, até perguntaram qual que era melhor e tal. E a Uhum. gente disse da dificuldade que tem no mercado, que não tem no mercado um posicionador para a técnica do paralelismo. Apenas da bissetriz, ela vai gerar mais conforto na hora de introduzir. Ela tem uma Isso. angulação específica ali da ferramenta que tem ali dentro do posicionador, de uma hastezinha que a gente puxa para encaixar o filme. Né? Isso, Eu, o apoio do filme, né, atrás. Isso. Eu tô sem o posicionador aqui, tá lá na clínica, de ter mostrado, mas tudo bem. Quem trabalha aqui Uhum. já entendeu o que a gente está falando. Então, é possível realizar, né? Diminuir, reduzir os riscos não, os erros na hora de posicionar por meio de um posicionador. Então, vocês vão conseguir um posicionamento mais adequado. Sabe uma coisa que eu me lembrei aqui agora, falando de posicionamento, uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção, e isso acontece principalmente se você estiver lidando com equipamentos mais antigos, mas pode acontecer com equipamentos mais novos. Gente, o estado principalmente no caso das intrabucais, Conservação. tá? O estado de conservação do equipamento interfere muito. Então, assim, eu estudei em uma faculdade, né, pública e tinha alguns equipamentos antigos na época que eu estudei lá, agora já dei uma modificada. Então, Eu alguns também. equipamentos desses, né, eles tinham os seus parafusos, as suas juntas bem frouxas. E aí, quando você posicionava, ele vinha pendendo, ele vinha caindo, não tinha sustentação o braço móvel. E aí era uma dor de cabeça você conseguir posicionar, né, e ele não ficar instável, podendo mexer durante o exame, né, e sair completamente da posição que você tinha colocado. Então, isso é uma situação também. Quando for fazer, né, toda a verificação periódica do seu equipamento, verifica também, no caso dos intrabucais, como é que está essas juntas desse aparelho, as articulações, né, que a gente chama desse aparelho. Se precisar colocar um óleozinho, que às vezes está muito emperrado, né? Então, Lua, chega junto disso, porque vai fazer diferença na hora do atendimento. essa dica é importantíssima. Como errar menos, tendo um padrão de qualidade dentro da sua clínica. Aqui, ó, fiquei super feliz. Minha aluna aqui, radiologista odontológica, ela é minha aluna de mentoria, a doutora Alessandra Albana, que entrou. Ela é gestora, dona da clínica dela, gestora, e realiza todo ali o padrão de qualidade. Então, a checagem desses equipamentos que a Luana citou é importantíssima. Por Uhum, quê? Nós falamos também em lives anteriores que é possível a gente ter uma imagem ideal com um uhum. aparelho mais antigo, que esteja funcionando dentro das normas, das diretrizes, esteja com o padrão ali de qualidade. Ok, então na hora de manipular, eu também, na minha faculdade, Lua, também acontecia isso, e a gente penava um pouquinho ali
para conseguir posicionar. Quando estava tudo ok na boca do paciente, o paciente quietinho e tal, o cilindro que a gente não conseguia manter ali, bem paralelo ali do cone localizador. A gente não conseguia, porque o cilindro ele movimentava ou para cima ou para baixo. Então, isso é importante, avaliar para ver qual é a hora de trocar esse aparelho, de trocar esse equipamento, tá? Por falar em equipamento, os equipamentos da Vatec, tá? Sou speaker da Vatec, conheço, eu e a Luana somos, tá? A gente conhece os aparelhos, a gente indica, porque são aparelhos que têm um padrão de qualidade bom para a gente poder trabalhar, tá? Então, essa avaliação e conhecimento um pouquinho aqui, ó, de aparelhos é importante para você saber que aquilo ali que está acontecendo não é normal, né, Lua? Identificar, então. Identificar o problema. Isso. Como errar menos o posicionamento? Sabendo o que você vai fazer, né? Tendo avaliação prévia do que a gente vai fazer, conhecendo um pouco desse aparelho, como ele funciona, para saber quando ele não tá legal, que tá acontecendo alguma coisa ali, para chamar o técnico ou quando é a hora de trocar esse aparelho. Até porque pedir para, né, eu já vi algumas situações da pessoa falar assim, eu vou pedir para o paciente segurar o aparelho. Gente, isso não é permitido, não. Tá? Isso tá lá, não documentado, pode. Né? Agora na RDC 330, né, que dá conta da parte de todo o uso da radiação para fins de diagnóstico em território nacional em medicina e odontologia. Então, assim, isso é um jeitinho que você vai dar na hora, mas isso está amparado legalmente, que o paciente não pode ter contato físico imediato com o cabeçote do aparelho em casos como esse, de uma não estabilização efetiva do equipamento, tá? Então, cuidado com isso, para depois não receber nenhum tipo de advertência, nenhuma reclamação. Vocês sabem que os pacientes hoje, eles são muito ativos na internet, muito ligados, eles pesquisam. Então, em algum momento, assim, a sua boa vontade de resolver a situação pode se voltar contra você. Então, cuidado, respeitem os princípios da biossegurança, né? Que regem a nossa profissão para depois não pagar, né? Exato. Então, tem um caminho a ser percorrido aí, né? Aparentemente, a gente acha que pode ser simples, mas tem etapas e processos que a gente precisa se ater para conseguir ter aquela imagem ideal, né, com a finalidade do diagnóstico. Então, é possível realizar um exame errando menos? Como errar menos no posicionamento? De acordo com o que a gente falou aqui, né, até agora, passo a passo seria assim, Lu, a gente poder se preparar para aquele exame. Então, entendam isso, se preparem para o exame. Se um dia anterior puder ver qual a lista de pacientes que eles vão atender, né, para checar a sala, para ver se o aparelho está ok, né, se o padrão de qualidade está ok. Para se preparar para a técnica adequada. Então, vai usar posicionador? Não vai usar? Que tipo de filme? Como é que está o sensor radiográfico? Né? Pesquisar em fontes confiáveis, igual a gente acabou de falar aqui, desde o começo. Livros, artigos científicos, quem é da área de pesquisa. Eu vi que o Luciano Cano, outro querido aqui também, radiológico, odontológico, lá de Piracicaba, doutorando, que acompanha a gente aqui. Ele entrou, está aqui com a gente. Então, assim, entender também, né, Lua, como a gente falou, que tem técnicas que não são tão usadas na clínica de radiologia. Sim. E que aí a gente pode não estar tão preparado, né? E tudo bem, né? Porque a gente tá mais acostumado com aquele dia a dia, vamos dizer, uma PAN, uma tele, uma periapical, mas podem surgir essas técnicas, né, que são menos solicitadas e a gente precisa né, pelo menos dar uma revisada antes e realizar aquelas imagens. Né? E uma outra coisa também, cuidado com as solicitações, tá, gente? Então, às vezes, algumas solicitações são ilegíveis e aí pode confundir qual é a técnica que está pedindo ali. A gente teve uma situação até com uma das meninas que fez curso com a gente anterior. Você lembra, Bia, que tava, era panorâmica, como que tava? Era panorâmica lateral. Era como panorâmica lateral com traçado. Um traçado, panorâmica isso. lateral com traçado. Aí a gente pensa o seguinte, espera aí, qual tipo de técnica é essa? Nem a gente sabia, né? Panorâmica lateral. Isso, panorâmica lateral com traçado. Ou seja, o que houve aí? Qual foi a falha de comunicação? Né, Lua? Da clínica com o pessoal com a clínica. E aí? Como é que fica? Aí depois acho que ela teve que entrar em contato, não teve jeito, né, com o dentista para saber. É uma PAN, é uma tela lateral, né? Então, é uma PAN e aí com traçado, sem traçado? Acabou que ele queria uma PAN
uma L. radiografia lateral com traçado. Eram 2 exames. A gente achou Gente, que ele escreveu na sequência, parecia que ele estava denominando uma imagem só, né? e Então outra, ficou confuso. ficou confuso. Aí a gente se pergunta, ou o profissional ali atrás não sabia, ou realmente, né, colocou tudo junto e causou um transtorno. O que nós estamos falando aqui né, tá dentro o quê? De etapas que vão reduzir ali o transtorno, o tempo de trabalho. Isso, gente, para quem trabalha numa clínica, para quem é radiologista e o próprio dentista no consultório, é muito importante identificar aonde está o problema Uhum. para poder solucionar e evitar posteriormente. Tá? Aqui até o Adão falou que, infelizmente, alguns gestores não respeitam a legislação. Adão, infelizmente, é uma situação que acontece, só que eu vou falar uma coisa para você, né, já está mudando um pouco esse cenário, tá? Eu falo por conhecimento, né, experiência de algumas mentorias minhas com gestores que estão, sim, preocupados em oferecer um padrão de qualidade, né? A pessoa que está lá na frente, né, Lu, o técnico, o tecnólogo, ele tem a função de comunicar o gestor de tudo que está acontecendo ali. Então, o Sim. gestor vai ficar sabendo, se não é um gestor totalmente presente, né, ele vai pontualmente, tal, quem é o responsável por fazer esse padrão de qualidade, quem está lá dentro e atuando todos os dias e lidando com essas questões importantes, tá? Então, fica a dica aí, todo mundo que trabalha aqui com a radiologia odontológica. Com certeza, para não serem cobrados depois de uma maneira, né? Isso, de uma maneira Uma ruim. maneira deselegante e ruim, para não dizer outra, né? No mínimo, Isso, no né? mínimo. Então, Tem alguma mais dúvidas aqui, gente? Estamos já faz meia hora aqui falando, eu e a doutora Luana, sobre como errar menos o posicionamento radiográfico. Então, a gente viu que é possível e depende de algumas etapas que a gente comentou aqui importantes, tá? uma outra dica, eu sempre falo isso para os alunos, lembre-se que quando o paciente ele está sentado na cadeira, não apenas a boca, mas a cabeça dele também pode ser manipulada, tá, gente? Então, lembrando de todos os pré-requisitos da biossegurança, se você já tiver com a luva, já não vai mais tocar nele, mas antes, você pode sim, né, adequar o Isso. posicionamento da cabeça. Então, nas técnicas intrabucais, a gente precisa alterar o posicionamento dos planos de Camper, plano sagital mediano, em algumas situações. Então, né, utilizar as suas próprias mãos para guiar as angulações da cabeça do paciente. Isso. Então, tudo isso é posicionamento também, tudo isso interfere, né, na qualidade da imagem também, tá? Importantíssimo isso, Lua. A gente manipula, né, não só a boca, mas a região da cabeça, né, e pescoço. Às vezes até o tronco a gente precisa também manipular, uma vez que o posicionador, que é um dispositivo que a gente usa para também minimizar os erros de posicionamento, onde a gente acopla o filme ou o sensor radiográfico, é super importante esse manejo do profissional, o conhecimento das técnicas, para que ele consiga, então, manipular. Então, às vezes, o conjunto, né? Posicionador filme, já está posicionado bonitinho, mas o paciente precisa de algum outro tipo de alteração, a gente pode fazer movimento de cabeça e movimento do tronco, né? Para a gente poder lá colocar o nosso aparelho de raio-x no posicionamento adequado. Olha, teve um colega aqui que fez uma pergunta que a gente respondeu ontem. Olha, sobre você não pacientes assistiu nossa live de ontem. cadeirantes. A gente Rony, falou sobre esses pacientes ontem. a gente falou ontem, Rony. Ó, essa live vai estar disponível no YouTube. Rony, você vai ter Em que assistir ela breve. lá pra gente poder, pra você tirar essa dúvida, tá? Não é que a gente não queira responder agora, é que não dá tempo. Tá bom? Gente, ó, nós abordamos aqui, eu e a doutora Luana, sobre como vocês vão conseguir minimizar os erros de posicionamento, né? Como errar menos na realização dos exames radiográficos odontológicos. Se vocês quiserem saber mais a respeito desse exame não, desse tema, vai ter uma oportunidade que vai acontecer dia 4 de março agora, uma live especial sobre isso, né, Lua, que nós vamos realizar. Isso. E aí Vai ser uma live fechada, mas é de graça. Isso, é só se inscrever, só que tem que se inscrever para ter acesso, tá? É só se inscrever aonde? O link tá lá. E 2 altos. Outra pergunta que a gente fez uma live sobre isso. Em breve a gente vai postar ela também. A gente fez uma live sobre criança, Simone. A Simone não conseguiu assistir os outros dias, ela falou comigo, mandou mensagem.
A gente vai postar uns trechinhos em breve, tá? A gente Olha, falou do posicionamento de criança também. então, ó, uma live, dia 4 de março vai acontecer com a gente uma live que a gente vai falar isso, como errar menos nos exames radiográficos e tomográficos, tá? Então, eu vou colocar o arrasta pra cima também nos meus stories. É fácil, só Eu não vou fazer botar assim com o porque eu dedo, não ó. tenho, Tem, tá junto comigo, você tem sim. É, mas peguem o arrasta pra cima dela pode pegar o arrasta pra cima, mas o link tá na minha biografia e na biografia da doutora Luana. Então, quem também. siga a doutora Luana Bastos, envie isso para os amigos, para os colegas, para assistir essa live do dia 4 de março. É só se inscrever lá rapidinho, gente. E é uma oportunidade de vocês poderem adquirir esse conhecimento, né? Para aprender a errar menos nos exames de radiografia e tomografia. Olha, nós estamos internacionais, Lua. Sabe por quê? A doutora Hum. Carolina, ela tá aqui diretamente da Áustria, tá assistindo a gente aqui. Ai, a Carol Carol, tá aí. Um um beijo, beijo. Carol. Carol, Olha, minha gente, equipe toda de radiologia daqui de Salvador também, do tá Instituto aqui? Prime, tá toda aqui. As técnicas, minha colega radiologista também, Lucinha, todo mundo veio hoje. Instituto Prime, um grande beijo para vocês. Vocês têm uma profissional de excelência aí com vocês, tá? Tenho o prazer de Tem ser parceira e várias. amiga. Ó, gente, então é isso, Lua. Nós abordamos aqui como errar menos, fazendo exames radiográficos odontológicos. E quem quiser aprender mais com a gente, tem que se inscrever na live do dia 4 de março. Já tá aí, gente, na porta já. Vai lá no meu Isso, link da isso. biografia, no link da biografia da Luana. Nosso objetivo como professoras, docentes na área e como radiologistas que atuam, tanto eu quanto a Luana, nós somos radiologistas, então a gente trabalha assim, fazendo os exames e laudando estes exames, tá? É isso, gente, ó. Lua, muito obrigada por estar aqui comigo, por ser Obrigada maravilhosa mais uma pessoa. vez pela parceria constante, né, nesse desafio que a gente está aqui. Mas a gente está indo, estamos propondo levar conhecimento a vocês aí em todos os lugares, né? Agora até na Áustria, que a gente já soube Até aqui agora. nós estamos, né, ultrapassando aí as barreiras. É isso, gente, ó. Então, se inscrevam na biografia para ter essa oportunidade de aprender mais como errar menos nos exames de radiografia e tomografia. Um beijo, Lua. Obrigada, radiológicos e odontológicos. Beijo, gente. Até amanhã, nesse Até mesmo canal, nesse mesmo horário. bate horário, bate canal. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde, Lua. Boa tarde, radiológicos.